Glória a Jesus. Se assente aí em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, 4. Antes disso, eu queria ler uma citação. Salmo 145, 18. Pedro vai abrir aqui para nós, por favor. Enquanto isso, eu vou orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti da Tua graça e da Tua presença. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor possa falar em cada um dos nossos corações, Pai. Toma a minha vida nessa hora. Pega o lugar aqui, Deus, que não venha faltar e que não venha passar aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O Salmos está aqui. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Então, perto está o Senhor de todos os que invocam. Toda vez que nós invocamos a Deus, nós chamamos a presença do Senhor, Ele vai estar perto de nós. E a isso eu quero te perguntar, vou começar daqui. Vou perguntar o que eu quero falar é sobre comunhão com Deus, aquilo que Deus tem para falar, começar em Hebreus. Mas uma pergunta, o que Deus falou com você hoje? Qual foi a coisa que Deus falou? Seja coisa grande, pequena, simples, o que Deus falou com você? Você é o primeiro, responda aí. Alguma coisa que você fala assim, seja qualquer coisa, até, por exemplo, até aquela experiência que você contou do gatinho lá, né, quando você estava estudando, né? Mas parece uma coisa simples, mas fala aí, o que Deus falou com você hoje? Perseverança. Ele falou perseverança? Ser perseverante. Ele falou isso? Seja perseverante, Pedro. Ele falou desse jeito? Desse jeito ele falou? Sim. Glória a Jesus. Então vou estudar com você então. Sueli, o que Deus falou com você hoje? Qualquer coisa. Para continuar e não desistir. Fala aí, André. O que Deus falou com você? Vai, fala. Você. Só tem poucos. Eu sei. Primeiro, eu tinha recebido um telefonema. Eu tinha acabado de acordar. Certo. Aí já recebi um telefonema. Hum. E aí, em vez de eu, sabe, explodir, eu falei, não, aconteceu alguma coisa demais? Não, então tá bom. Só fazer isso. Pra mim ter mais paciência. Entendi. Tô estourando à toa. Entendi. Carol, o que Deus falou com você hoje? Como aleatório que seja, eu tava tomando café de boa, até que o pai ganhou um óculos dele novo. Aí na frente da Como que é? O pai pegou o óculos ontem. É a sacola do óculos tava na minha frente. Aí eu vi uma coisa escrita bem pequenininha na sacola. Fui ver, tá escrito: Senhor é o teu pastor e nada me faltará. Eu já fiquei. Glória a Jesus. Olha que coisa, ó. Bem mais clarinho, né? E aí, pastor, o que Deus falou com o senhor hoje? Dê mais uma volta? Dê mais uma volta? Eu passei o dia pensando, a Bíblia fala assim que a árvore boa não pode dar mau fruto, e a árvore má não pode dar bom fruto. Que todos os problemas do ser humano estão nas raízes. E a raiz é a mente do ser humano, onde acontecem as coisas. Quando a mente é renovada, nós vamos dar fruto. O que Deus falou comigo foi sobre comunhão. Para a gente aumentar a comunhão. Aí eu falei, Deus, eu tinha acabado de orar, eu perguntei como é que eu aumento a comunhão. Aí ele tem que ler outras coisas, outras palavras na Bíblia, outra direção. E algumas coisas que eu tem acontecido assim esses dias, assim, tudo
Deus tem dado providência, eu tenho visto a mão de Deus, mas ele falou isso, com comunhão, aumentar a comunhão. É o que ele tem me falado nesses dias, de aumentar a comunhão, que a gente vai acontecendo coisas novas na nossa vida. Aí, logo de manhã, eu sempre pergunto para Deus, né? Deus, o que eu vou ministrar? Porque qualquer palavra que você abrir aqui, vai falar, né? Qualquer versículo vai falar, vai dar uma direção, mas tem algo específico. E Deus tem falado muito com isso, sobre aumentar a comunhão. A gente aumentar a comunhão, mesmo vivendo no dia a dia, nas coisas que estão acontecendo, né? Algumas coisas novas para mim, né? Em relação a andar com a van, as crianças, outros ambientes que eu estou indo, né? Outras pessoas. Então, aumentar a comunhão. E ficar aumentando a comunhão. E Deus... Aí eu tinha acabado de orar e perguntei para Deus, como é que eu aumento a comunhão? Eu falei assim, aí Deus, você não acabou de orar? Tem que ler a palavra mais, que vai aumentar a comunhão. Assim, então, Hebreus 11, versículo 4, diz assim, eu vou ler até o 9, tá? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho quem deu testemunho foi Deus, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. E comunhão, aí a gente vê essa parte aqui do Abel, a comunhão que ele tinha com Deus, depois do que já tinha acontecido, né? Porque aqui já, essa parte aqui do Abel, aqui do sacrifício, do que ele fez, já foi depois do Adão ter saído lá de onde ele estava, do jardim, né? Já é depois dele ter saído. Depois dele ter saído lá do jardim. Então, a comunhão com ele era desse jeito. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Então, um fez uma oferta. Vamos continuar aqui para eu falar de uma vez. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da promessa. Olha só, cada um aqui viveu uma experiência com Deus, tudo por causa da comunhão. Perto está o Senhor dos que invocam. As coisas não tem uma mágica. Não tem uma mágica. Porque, por exemplo, você está convivendo com alguém. Você vai saber coisas daquela pessoa. Aqui cada um foi marcado com uma coisa. O Abel falou, não, eu estou com Deus aqui, Deus está cuidando da nossa vida, é Ele que nos dá tudo isso aqui, supre, eu vou refletir aqui o melhor que eu tenho para Deus. Aí o outro achou testemunho, porque agradar a Deus, o Enoque foi transladado, né? Deus levou ele, não morreu, foi transladado para não ver a morte. A comunhão era tão grande que Deus levou ele. O Elias também, né, foi arrebatado. E o Noé, irmãos, essa é a outra parte que eu queria entrar aqui. Quando a gente está em comunhão com Deus, ou quando você tem comunhão com alguém, você conhece coisas daquela pessoa. O que Deus tem trago para nós é que nós precisamos estar com Ele. Por quê? O que Ele falou para Noé? Noé, constrói uma arca. Deus vai falar coisa para mim e para você porque nós estamos na comunhão.
Tem coisa que ele vai falar que a gente fala, puxa, isso é simples. Tem coisa que vai falar que é coisa grande, coisa que vai nos dar direção. Hoje, de manhã, olha só, eu não sei o que vai acontecer, mas de manhã eu estava bem ali na Sufergelo, né? E tinha uma mãe com um menino que estava indo para a escola. Mas antes disso, eu pensei, vai surgir essa situação. Eu vi a situação. Tem algumas vezes que já me aconteceu isso. De eu ver a situação, eu via ela indo para a escola e eu chamando, né? Aí eu falei assim, nossa. Aí eu vi a mãe, aí depois que ela entrou na van, aí eu lembrei. Não conhecia, aí ela entrou, a monitora estava lá e tal, tudo. E eu levei, claro, né, que eu não sou besta, eu levei já pensando em oferecer os meus trabalhos, obviamente. Que eu vi que ela ia para a escola, né? E aí aconteceu isso. Aí você fala assim, puxa, mas isso daí é uma coisa que parece ser simples. Mas toda vez a gente vai ouvir Deus falando conosco com uma coisa simples e às vezes natural. Porque no dia que Ele falar uma coisa grande, eu já sei que é a voz dEle, eu já sei que Ele está falando. Ó, por exemplo, essa aqui é a conta para pagar. Eu vou pagar ela. Essa aqui eu já peguei. Deus falou a primeira vez comigo, ó, pega aquela conta lá e paga. Falou a primeira vez, né? Falou a segunda vez. Ele vai falar de novo? Já falou a primeira vez, segunda vez. Não vou deixar para outro pegar. Essa aqui é minha. Se eu for pegar outra, posso pegar outra. Mas essa aqui eu já peguei, vou pegar. E eu não paguei ela porque quando eu fui pagar, não estava registrando lá o negócio, sei lá o que foi. Acho que amanhã já deve dar. Por quê? Tem coisa que a gente vai viver com a comunhão com Deus que vai nos dar direção. Então, às vezes você fala assim, Deus vai falar comigo com uma coisa assim. Deus falou com Noé, constrói a arca. Mas ele não estava falando com Noé aquele momento. Pedro e João, Pedro e os discípulos lavando a rede. Vem, vamos ser meus discípulos. Não, irmão, como é que você pega alguém no meio da rua e fala, para trazer para a igreja? Vamos para a minha igreja? Vamos lá agora? A pessoa automaticamente, né? Se tiver com carro, vai que ela queira, né? Mas dificilmente ela vai querer vir. Agora, se é uma pessoa que você já conhece, então é assim, vai gerando comunhão e as coisas vão acontecendo. E aí Deus falou para Noé construir a arca, mas Deus já vinha conversando com ele. Deus chamou Abraão, mas você acha que essa é a parte que nós estamos vendo aqui? Mas Deus vai devagarzinho, Ele vai falando uma coisa simples. Por exemplo, Pedro ministrou, um dia que ele ministrou, que estava estudando, e o gatinho estava lá, né, atrapalhando. Aí ele teve que ser mais enérgico. Foi uma coisa, você fala assim, simples. Não, mas foi simples, mas foi Deus falando. Então, a comunhão vai trazer isso para a nossa vida. Ele vai falar coisa que parece simples para outras pessoas, mas para nós é algo tremendo, que você falou, puxa, Deus me falou isso, e isso aconteceu, e faz parte da comunhão. Ele vai falar outras coisas, Ele quer falar outras coisas comigo, com você, quer aumentar a nossa comunhão, quer nos dar direção, e aí, né, nisso tudo, Ele fala conosco, mas tudo isso não é um padrão, mas tem um caminho. Por quê? Nesse caminho, Deus vai falando comigo e com você. Deus vai nos dando direção, faz a arca, sai da sua... Imagina só, como é que a pessoa vai... Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Não, Deus já vinha conversando com ele. Deus já vem conversando com você, já vem te dando um sinal, já vem te dando uma direção. Não vai, olha, faça isso agora. Não, Ele se apresenta, fala conosco. Filho, você está aqui, filha, você está aqui, vai fazendo isso. E nos dando direção. Por quê? Mas que chega alguém aí em cima, chega alguém aí no portão. Fulano, igual um doido, desesperado. Eu não conheço, eu não sei nem onde mora. E ainda mais, e se a gente conhecer, a gente sabe, né? O tamanho da fria, se é grande ou se é pequena, né? Dependendo da condição. Vamos ali comigo, estou precisando, vamos. Oxe, o quê? Nós não vai não.
Mas não vai. Por quê? Não conhece. Agora, eu conheço. Aí, o que eu ia falar, que eu tinha perdido aqui o raciocínio. Irmãos, tudo isso, o que eu vou fazer? Deus está falando comigo, está falando com você, quer falar com você? O que eu vou trazer? Espírito Santo e palavra. A palavra vai falando, ó, aconteceu isso com alguém? Aconteceu. Ah, mas como é que foi? É doutrina? Foi algo esporádico? Não é doutrina, foi uma experiência de alguém. E assim a gente vai conseguindo ministrar as coisas que Deus vai falando, vai conseguindo absorver. E o Espírito Santo automaticamente leva na palavra e nos dá a direção. Continuando aqui, olha só como que Deus, quando a gente recebe a informação de Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Mais um detalhe. Depois a gente... Isso. Ó, mais um detalhezinho aqui. 2 Reis 6, 8. Ó. A gente conhece essa história, a história que o Eliseu adivinha lá os sonhos. Lá do rei lá e tudo mais. Olha só. Aqui tem duas instruções. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. É o 12. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, de que tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faze saber ao rei de que há o rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse, no versículo 15. Aí, o que acontece? Primeira parte da comunhão. Aqui, era uma coisa importante. Eles estavam em guerra. O negócio estava fervendo. Aí o rei da Síria conversava alguma coisa. E o profeta Eliseu tinha a informação do que estava acontecendo. Irmão, olha só, muitas vezes Deus vai trazer para nós informação que vai salvar a nossa alma, vai salvar a nossa vida. E muitas vezes você fala assim, mas como é que aconteceu isso? Ele vai usar um caminho para trazer para nós. Se é de maneira direta, se é pela palavra, se é alguém ministrando a palavra, vai falar conosco, mas ele vai enviar um caminho. Por quê? Porque nós temos comunhão com Deus. E a comunhão, às vezes você fala, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Como é que eu não estou ouvindo? Abre aí a Bíblia que você vai ouvir na hora, e vai falar com você na hora. Então eu preciso entender como que Deus vai trabalhar. Então ele pode usar alguém para falar comigo, com você, pode te levar até um versículo e você falar, Deus, eu quero uma direção aqui agora. Irmão, pode falar na mesma hora que você vai ouvir, na mesma hora, no mesmo segundo, ele vai usar um caminho que você vai entender. E aqui, o profeta sabia o que ia acontecer. Por quê? Porque tinha comunhão.
E Deus quer que você e eu tenhamos mais comunhão com Ele. Tem coisa que Ele quer falar para você, quer falar para mim. Olha só. E tudo isso, no versículo 15, gerou uma consequência. E o moço do homem de Deus levantou muito cedo. Levantou muito cedo e saiu, eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Então o subordinado aqui do rei da Síria falou: ó rei, não tem ninguém aqui traidor, mas o profeta, ele sabe o que você fala na sua câmara de dormir. Quando você vai falar lá escondidinho, Deus vai lá e conta para ele. Irmão, tem coisa que Deus vai nos contar. Olha só, eu lembro uma vez que eu estava na gráfica. E na gráfica, eu estava na gráfica. E foi o período da hora quando eu ia casar e tudo mais, né? A gente ia casar e eu estava trabalhando e trabalhava no serviço, chegava, ia trabalhar na laje, amarrar ferro, estava fazendo isso. E eu não estava rendendo muito bem no serviço. Não estava. E aí um cara queria que eu fosse trabalhar com ele. Porque eu era mais velho, tinha mais experiência, e ele tinha subido o cargo. Aí, uns dias antes, Deus me deu um sonho, que ele ia lá me fritar pro chefe, e eu já estava trabalhando com ele. Dali a pouco, o chefe chegou e falou: Daniel, vou mudar você de máquina. O fulano não quer mais que você trabalhe com ele e tal, e bababá, não sei o que. Eu falei: meu Deus, já tinha me falado. Então Deus falou desse jeito. Tem coisa que Ele vai nos falar, só que eu preciso entender que algumas coisas entram a nossa emoção. E por isso que a comunhão vai nos ajudar a compreender. Ele me falou desse jeito e aconteceu. Aconteceu desse jeito. Toda vez que surgiu uma situação, eu falava assim: olha, que Deus era muito, muito bom comigo. Porque eu falava assim: Deus, Senhor, eu não estou rendendo aqui. Eu orei sincero com Deus. Não falei: Deus, eu estou trabalhando, ser cego. Estou trabalhando aqui, estou me esforçando. Não, não estava rendendo o que eu deveria. Por quê? Por causa de alguns motivos. Mas isso não era, eu tinha que render. Mas não estava. Falava: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu não estou fazendo o que deveria ser feito. E não é culpa do chefe, não é culpa de ninguém, né? Saber o que está acontecendo com a gente. Porque às vezes a gente acha que a gente é um santo, estamos certos. Não, a comunhão vai nos ajudar nisso, vai nos dar a direção. Aí eu falei com Deus. Aí daqui a pouco Deus foi lá e pôs a mão, me trocou de lugar, pôs um lugar. Daqui a pouco, passou aquele tempo, passou aquele período, aquele clima foi embora, eu consegui me melhorar lá e tudo mais, mas Deus me guardou. O chefe falou assim: ó, eu não sei o que acontecia com você. Ele falou desse jeito: eu não sei o que acontecia com você, mas tinha dia que eu olhava todo mundo, e aí eu colocava você na lista para ser mandado embora. Aí, eu colocava você na lista hoje e amanhã eu tirava. Ele falou com a boca dele, o encarregado. Aí eu falei assim: Jesus, você estava ouvindo o que eu estava falando. Jesus está ouvindo o que você está falando. Amém. Eu falava assim: Deus, eu não estou rendendo o que eu preciso. Eu não estou fazendo a minha parte aqui nessa empresa. Então, eu sou injustiçado. Não. Mas Deus entrava com a misericórdia dele. Como é que ele entrou com a misericórdia dele? Me colocou numa máquina, eu fui para o lugar, trabalhei com uma pessoa que era uma pessoa, gente boa, não era uma pessoa que queria meu mal, me instruiu em muita coisa. Ó, fulano, isso aqui é bom você melhorar nisso aqui, age dessa maneira, toma esse comportamento. E aconteceu assim. Aí ele falava assim, aí quando o chefe falou: eu não sei o que acontecia com você, mas você entrava na lista hoje e saía amanhã. Irmãos, você não sabe o quanto Deus é misericordioso conosco.
misericordioso, misericordioso. Deus é bom, está cuidando da nossa vida, está cuidando do nosso emprego, daquilo que é nosso. Por quê? Porque Ele é bom, não é porque a gente merece. E por isso que eu preciso conhecer mais a Deus e ser conhecido de Deus. Nós vamos ver a bondade de Deus, mas Deus tem que ver em nós chamar a atenção de Deus. Até hoje fala da oferta do Abel. Até hoje fala da atitude de Abraão, porque chamou a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus para o lado bom, da comunhão, que Deus quer falar algo novo para mim e para você. Continuando aqui no versículo 15, aí chamou lá a turma toda lá, estava cheio de cavalo, cheio de cavalo, as coisas acontecendo. Aí ele falou assim no versículo no 16, e disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, dizendo, feres, peço, esta gente com cegueira. E feriu com cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Conforme a palavra de Eliseu. Deus ouvia tremendamente. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho. Então Eliseu lhes disse, falou para os soldados lá, não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me, guiar-vos-eis. E o homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles em Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O Senhor lhe abriu os olhos para que visse, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, disse, Eliseu, feri-lo-eis, meu pai. Mas ele disse, não ferirás, ferirás tu com o teu arco. Põe-lhe diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhe grande um banquete, e comeram e beberam e despediu, e foram ao seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Olha só. A comunhão trouxe a revelação para o profeta foi lá, levou para o rei. Então o que a gente precisa? Ter um profeta, sermos profeta, receber a direção de Deus. De alguma colocação a gente vai entrar. Ter um profeta, ser um profeta e receber a direção de Deus. O que ele fez? Irmãos, o que eu e você vamos fazer com a informação, com a direção que Deus vai nos dar, vai contar muito. Se fosse o Elias aqui nessa ocasião, esses caras não tinham nem chegado aqui. Ele já tinha falado fogo e Deus ia mandar o fogo na hora. Um agia de um jeito, outro agia de outro. E Deus respondeu, todos eles. Na hora que Deus respondeu lá, mandou fogo nos profetas de Baal, lá que estavam adorando outros deuses e levando o povo lá a se corromper. Mas o que nós precisamos entender? O que eu vou fazer com a informação? Qual a atitude que eu vou tomar com aquilo que Deus me fala? O que ele fez? Ó Deus, porque eles tinham maior poder de pessoas. Então ele foi e falou para Deus. Deus colocou cegueira neles. Na hora que colocou a cegueira neles, guiou eles até o lugar lá que eles tinham para ir. Levou eles até lá, o rei. Aí o rei falou, não, vamos matar todo mundo? Não vai não. Não vai ferir ninguém. Você vai colocar pão para eles e eles vão voltar ao seu senhor. O que aconteceu com isso? Os sírios não entraram mais na terra de Israel. Resolveu a briga por um outro caminho. O caminho que Deus deu. O que eu vou fazer com uma informação que Deus me der? Ou uma informação que eu tenho? Será que eu vou pegar e falar, não, vou levar tudo isso aqui lá pro rei? E o rei vai matar todos eles. E eles vão ver que aqui em Israel tem poder. E aumentar mais o fogo. Não, peraí. Coloca pão, dá pão para eles, que eles vão voltar para o Senhor deles. E foram. Irmãos,
Deus quer falar mais coisa comigo e com você, mas eu preciso aumentar a comunhão para saber o que eu vou fazer. Às vezes eu não sei o que eu vou fazer. Como é que você vai tomar uma atitude? Como é que eu vou tomar uma atitude? Deus fala comigo e com você, ó. Sabe o que está acontecendo? No seu ventre, Gênesis 25. Não precisa colocar não. Gênesis 25, 21 até o 23 e 27 depois. Olha só, o que ele pega? Ele fala assim, a gente pega a informação. Aí Deus nos dá a informação. Ó Deus, minha barriga está pulando aqui, eu não sei o que está acontecendo aqui dentro. Ô Rebeca, daí no seu ventre tem duas nações. Se é assim, porque assim sou. E foi consultar a Deus. Perto está o Senhor daqueles que invocam. Invocou a Deus, foi lá, Deus respondeu. Aí ela ficou sabendo que tinha 2 crianças no ventre dela e ainda ficou sabendo muito mais, porque não tinha ultrassom nessa época, né? Nem existia, não, ficou sabendo muito mais. Ó, tem 2 nações. O maior servirá ao menor. Aí vê só. Ela estava com a informação na mão. Passou muitos anos, o filho dela estava lá. Aí o que ela fez? Olha a atitude dela. Ô Jacó, vem cá. Olha, eu estava falando com seu pai. Ele quer um guisado. Pediu para o seu irmão. Seu irmão foi caçar um guisado. Vai abençoar ele. Vem cá. Não, mãe. O meu irmão é cabeludo. O Esaú é cabeludo. Eu não tenho pelo. Sou liso. Não. Pega lá um bicho. Vamos colocar. Enganou o Isaac. O Isaac já estava cego. Enganou, isso aí está no versículo 27, versículo 6, começa a história. O que eu e você vamos fazer com a informação que Deus nos dá? Aí eu fico, Deus, por que isso é assim? Deus, por que não sei o que é assim? Aí Deus vai e te fala, aí você pira, eu piro, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou lá e vou matar essa pessoa. Ah não, vou parar de fazer tal coisa. Irmãos, já prestou atenção? Quando você está orando por alguém que você não conhece muito bem a pessoa, você começa a orar com fervor, com uma tremenda assim. Aí quando você conhece um pouquinho a pessoa, você já começa a colocar parâmetros segundo o meu entendimento, segundo o meu padrão. Não, essa pessoa tem que atingir o meu padrão. Ela não está atingindo o meu conceito. Não é assim? Então tem informação que a gente não precisa ter. Mas se eu estiver na comunhão, Deus vai me falar o que eu preciso fazer com aqueles que vêm me atacar. O povo veio lá atacar o profeta. Mas aí o que ele fez? Não, peraí. Não, coloca pão para eles. Coloca pão, abençoa eles aí. Os caras nunca mais entrou lá em Israel. Nunca mais não, né? Um período de tempo aí não entraram. Parou. Houve um caminho diferente. Deus tem um caminho diferente para nos dar. E é aquilo que eu estou pedindo. Deus, me fala isso. Deus, como é que vai ser isso? Como vai acontecer tal coisa? Como é que vai acontecer? Irmão, o negócio está tão assim. O que acontece? A gente é tão... Deus fala tanto com a gente de várias formas, que até uma coisa que você posta no Instagram, uma coisa boa... Você fala assim, Jesus, para que eu postei isso, Senhor, meu Deus? Aí vem um comentário lá, você fala assim, Senhor, Jesus. Aí você fala assim, filho, você já respondeu em paz? Então não responde mais não, fica quietinho aí, para de responder, que quanto mais joga no ventilador, mais voa para outros lados. E uma coisa boa, uma coisa simples, um homem andando de bicicleta, o outro iluminando o caminho dele lá na rua de terra. Jesus, até isso. Então Deus nos dá a comunhão, vai fortalecer. Aí vou estar orando 50 horas por dia, 48 horas por dia. Não, eu vou manter a minha comunhão com Deus. A gente está com alguém, você já sabe o comportamento, como vai acontecer as coisas. Olha só, aí você fala, eu preciso de um título, preciso de alguma coisa. Vira aí 2 páginas, no capítulo 8. Olha só. Olha o que a comunhão faz. Olha só, e falou Eliseu, e Sunamita volta para a sua terra. Se ela volta, é porque ela saiu, certo? Então vamos lá. E falou Eliseu
aquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e tua família, glória a Jesus, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Olha só, sunamita, quem é a sunamita? A sunamita era quem fazia lá, fez a casinha para o profeta, abençoou a vida dele. Aí ele falou assim: ó, ela está me tratando tão bem, o que a gente pode fazer por ela, ô ajudante? Ó, profeta, ela não tem filho, deu filho, fez um quartinho, abençoou a vida dele, cuidou da vida do profeta lá. Aí deu filho, e ela estava abençoando a vida do profeta financeiramente, mantendo a comunhão ali, que nem a oferta do Abel. Ô sunamita, sabe o que está acontecendo? É o seguinte: vai ter fome na terra, sai daqui, peregrina em outro lugar. Continuando no versículo 2: e levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Irmãos, ela não pensou: ah, não, esse profeta aí tá com história, eu não vou sair do meu lugar não, tô quietinho aqui, não vou não. Esse profeta ficou doido, tá velho já, ficou doido. Não, irmão, a gente precisa tomar cuidado. A comunhão vai nos trazer a direção de Deus. Teve fome na terra, ela foi privilegiada e saiu do lugar. E além do mais, por quê? Porque ela não estava pregando aqui na igreja, ela só vinha e dava oferta para o profeta. Mas por causa dessa atitude, não, eu tô lá na igreja, mas eu nem varrer eu varro, eu só vou e dou a minha oferta. É mesmo? É, só isso que eu faço, dou minha oferta. Ah, mas está tratando bem, né? Então é uma atitude de Deus. O seu tempo está transferido através do que você está fazendo aí. Aí o que ela falou? Ó, sai daí. E sucedeu que ao cabo de 7 anos, passou 7 anos, ela peregrinou lá na terra, voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara ao morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então Geazi disse: ó rei meu senhor, essa é a mulher esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, a ela lhe contou-lhe. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-te restituir tudo quanto era seu, todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou até agora. Olha só, o que aconteceu através da comunhão? Ela estava todo dia falando com o profeta? Não, depois de 7 anos não estava falando. Bom, pelo menos não cita aqui, que ela foi para outra terra e peregrinou lá na terra dos filisteus. Ficou lá, peregrinou lá, ficou 7 anos lá. O rei, vim procurar minhas terras. Aí bem na hora o ajudante lá do profeta, do Eliseu, estava contando a história para o rei. Aí ela falou: não, é essa aí a mulher. Ah, é essa aí? É. Então faz o seguinte, pega lá um eunuco, soma tudo que ela tem, pega até o que gerou lucro até o dia de hoje e dá para ela. Por quê? Por causa da comunhão. A comunhão dela estava através do que ela estava fazendo, através da oferta dela. A história dela não ficou na mulher que foi teve o azeite lá aumentado. A história dela foi uma história de comunhão. A mulher do azeite tinha uma necessidade. Deus foi lá e supriu por causa do esposo, do avô lá, dos filhos do profeta, né?
e supriu a vida dela. Mas aqui não, ela viveu algo extraordinário, tudo por causa da comunhão. Ó, sai daqui que vai ter fome. Tá bom, vou. Foi, passou a fome, voltou. Ó, rei, é o seguinte, devolveu tudo. Por quê? Por causa da comunhão. Olha só, Pedro, Tiago e João. Jesus não andava com todos? Não tinha os três? Jesus morreu. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele estava morrendo, ele falou assim, ó, mulher, está lá em João 19:25, aqui está o seu filho. A comunhão era tão grande que ele falou para a mãe dele, ó, esse aí é o seu filho agora. E essa aí é a sua mãe. E João recebe ela na casa dele. Irmãos, quem foi que recebeu as revelações? Cada um teve uma função. O Pedro, o Tiago morreu, né? É esse que morreu? É. O João recebeu as revelações de Deus. O Pedro passou lá a liderar a igreja. Mas as revelações ficou com João. As revelações do Apocalipse que está acontecendo. Por quê? Porque a comunhão, aonde a comunhão de Deus vai me levar e vai te levar? Depende de você, depende de mim, a nossa comunhão com Deus. Eu quero ouvir algo novo de Deus, eu vou aumentar a comunhão. E aumentar a comunhão não é ficar 24 horas por dia orando, não é isso. Não é isso. É eu trazer Deus para a minha vida naquilo que eu estou fazendo. Por isso que eu perguntei, o que Deus falou com você hoje? Por quê? Porque a gente tem que estar em comunhão com Deus. Quer ouvir uma coisa nova? Mantenha a comunhão. Fortalece a comunhão, porque Ele vai te mostrar coisa que você não está enxergando, vai me mostrar coisa que eu não estou enxergando. Quando Ele mostra que o ajudante do Eliseu estava com ele, mas não estava enxergando o que estava acontecendo. Mas a comunhão que ele tinha com o profeta era tão grande que o profeta orou e ele passou a enxergar. Aí recebeu a informação. O que ele fez com a informação? Vou pegar e vou matar todos esses caras agora que eles estão cegos? Não, vou dar pão. Resolveu a situação por outro caminho. Tudo por causa da comunhão. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.